Uau! Deixa eu me certificar que estamos gravando. Acho que sim. Vamos lá. Tá, agora nós vamos para a nossa peça número 5 do estágio. Já estamos na reta final aqui das nossas peças. E na aula de hoje nós vamos fazer um recurso em sentido estrito. Vamos lá. Esse recurso em sentido estrito é, em segundo lugar, o que mais cai na OAB de penal. Em primeiro lugar, disparado, o recurso que cai é a apelação. Depois, o segundo lugar de recursos, sem dúvida, é o recurso em sentido estrito. Ele vai ter uma diferença na apelação. Primeiro, o cabimento. Na apelação, cabe apelação de sentença e o recurso em sentido estrito, a gente tem que ir lá no artigo 581 para ver no rol o cabimento do recurso. E ele também tem um efeito regressivo. O que que significa? Ele possibilita ao juiz que deu a sentença que ele volte atrás, que ele se retrate da sua decisão. Então, lá na peça de interposição do recurso, nós sempre vamos pedir para que o juiz se retrate, né? Para que não perca todo esse tempo lá no tribunal, né? Que o próprio juiz se retrate. Esse aqui é o diferencial do nosso recurso em sentido estrito. Quero fazer uma consideração da aula passada, que foi há um tempinho atrás. Estava encucada com aquela história daquele artigo 18 do Código de Trânsito. Aí eu fui lá no Código de Trânsito, durante a aula, revogado, falei, que diacho, né? Aí, melhor estudando aqui o material, eu percebi que ele só podia estar se referindo ao artigo 18 do Código Penal. Então, foi um erro ali de escrita, né? No Código Penal, o artigo 18 se refere ao crime doloso, é aquele que tem vontade de praticar o ato, né? Que não é um caso aqui do nosso caso concreto, porque mesmo a pessoa estando alcoolizada, ela não bebeu para praticar o crime. Ela bebeu e praticou o crime porque ela estava numa situação de culpa, de descuido. A culpa é sempre um descuido, né? E a modalidade dela vai ser negligência, imprudência ou imperícia. A negligência seria antes do ato, por exemplo, uma pessoa desleixada, que não troca o pneu, né? Não revisa os freios. O imprudente é aquele afoito. E o imperito é aquele não técnico, não perito, que devia saber o que está fazendo, mas na verdade não sabe, né? Então, nessa aula, nós vamos analisar aqui o caso 5. E vamos ler aqui, vou deixar para vocês à disposição esse essa nossa petição aqui, para que vocês já façam e já deixem lá à disposição lá para o tutor corrigir assim que abrir. Vamos ler juntos então. Estimados alunos e alunas, apesar de todos os esforços envidados para evitar a pronúncia do acusado, o magistrado prolatou a decisão de pronúncia determinando o julgamento pelo júri popular, com os seguintes fundamentos nos termos da denúncia. Ó, não adiantou nada nossas alegações finais. Trata-se de uma denúncia criminal ofertada em razão de ter o agente atropelado dolosamente, não foi dolosamente, foi culposamente, é isso que a gente está brigando. Duas pessoas que estavam indo realizar suas atividades laborativas. Opta-se pelo dolo eventual para descrever a conduta atípica, tendo em vista que o réu, com sua conduta embriagada em alta velocidade na condução do seu veículo automotor da marca Porsche, assumiu o risco de causar o resultado morte. O tipo penal em tela deve ser qualificado pelo meio cruel, uma vez que foram atropeladas de formas que os corpos foram estraçalhados, bem como o recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que não esperavam morrer enquanto estavam indo trabalhar num dia como qualquer outro. Está totalmente contra a nossa lei, né, pessoal? Ele não teve a intenção de matar, ele agiu aqui de forma descuidada, né, com culpa. Além disso, requereu a soma das penas do homicídio doloso, de forma enquadrada no artigo 121, parágrafo
segundo, que é qualificado, né? Incisos terceiro e quarto, na forma do artigo 69, que é no homicídio qualificado e ainda em concurso material, quando há duas condutas e dois ou mais resultados. Aqui só houve uma conduta, né, gente, que é dirigir embriagado, e foram dois ou mais resultados. Então, o caso seria o do concurso formal de crimes e não material. Como que aplica a punição? A gente responde pela maior das penas e uma fração da segunda. O concurso formal de crimes é pelo critério do cúmulo material. Não, da exasperação, desculpa. Cúmulo material, vou explicar para vocês. É quando a gente soma as penas. Então, 2 homicídios de 20 anos, 40 anos. Da exasperação, eu pego a maior das penas, ou qualquer uma, se elas forem idênticas, e aplico sobre a maior uma fração. Então, matou 2, vai responder sobre 1,5. 1,1. 1,1. Nunca vou responder pela pena completa. Isso é o que está lá no artigo 70 do Código, dá uma olhadinha lá. Decido. Na forma exposta pelo Ministério Público, pronuncio, ou seja, mando para o júri, o acusado nos exatos termos da denúncia, sendo que os vídeos juntados nos autos são hábeis a convencer esse magistrado de que o acusado estava embriagado e, com isso, assumiu o risco de causar o acidente, enquanto as testemunhas ouvidas na instrução e a prova pericial não serão consideradas com base no princípio do livre convencimento motivado. Ademais, quanto à inversão da ordem do interrogatório, entende ainda que se trata de mera irregularidade e não deve tal preliminar ser atendida. Assim, pronuncia o acusado na forma pretendida e encaminha os autos para o júri, para o julgamento no júri. O Ministério Público se deu por ciente e não manifestou vontade de recorrer da citada decisão de pronúncio. Assim, o processo está com vista para você apresentar a peça cabível, nesse momento processual, de forma a combater a decisão de pronúncia, sendo que a intimação ocorrerá dia 22 de setembro. Considere o último dia para interposição. Então, vamos lá. O recurso em sentido estrito, ele é feito assim. São 5 dias para interposição, que é a peça que vai pro juiz, avisando que a gente está recorrendo e que ele tem direito à retratação. E 2 dias para a gente fazer as razões do recurso, os motivos pelos quais a gente quer que a sentença seja modificada. Como é uma prova, a gente vai fazer ao mesmo tempo, vamos fazer tudo. Tanto a petição que vai para o tribunal, que é chamada de razões, como a peça que vai para o juiz de primeira instância, a interposição. Então, a interposição, prazo de 5, e as razões, o prazo são 2 dias. Então, a gente vai pôr no prazo da interposição. A intimação ocorreu dia 22 de setembro. Ixi, eu preciso saber que dia que é 22 de setembro do ano passado. Eu vou olhar no meu calendário aqui, minha gente. Vamos ver. Setembro, achei. Dia 22 de setembro é uma quarta. Então, vamos lá. Quinta, sexta, sábado. É uma quarta? É, quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. É isso mesmo, ó. Dia 22 é uma quarta, então eu conto quinta. Quinta é o primeiro, sexta é o segundo, sábado é o terceiro, domingo é o quarto, segunda-feira. Então, vai ser o prazo dia 20. Não, meu Deus, não estou sabendo contar. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 27, uma segunda-feira. Dia 27, a intimação ocorreu dia 22, então eu conto dia 23. Eu conto 23, 24, 25, 26, 27. Tá certo, é uma segunda-feira. E vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou ter que falar nesse meu recurso aqui, gente? Primeiro, que recurso que é esse? Ó, vamos lá no Código de Processo Penal, vamos ver se eu estou boa de memória. É o 581, que é o recurso em sentido estrito. Antes de ler esse artiguinho,
vocês vão terminar de ler aqui essa parte da fundamentação, que ele vai trazer para a gente direitinho sobre os recursos aqui, tá? Isso fica de lição de casa para vocês, porque aqui vocês já vão ter a fundamentação da peça. Mas vamos lá. O recurso em sítio distrito é um dos tipos de recurso no processo penal. Nós temos 3 recursos mais importantes. Um que é a apelação, 2 que é o rese, 3 é o embargo em declaração, embargo de declaração. Nesses dois, gente, esses recursos, eles sempre vão ser feitos em 2 petições. A primeira petição vai para o juiz, que é a chamada interposição, e a segunda são as razões de apelação. Aí acho que aquela choradeira que a gente vai pedir para o tribunal para modificar essa decisão do juiz, que no nosso entendimento ela está contrária à lei, está ruim para a gente, né? Nos recursos, a gente tem que pensar na seguinte situação: a gente está querendo modificar um ato judicial. Então, para isso, a gente tem que ter base. A gente tem que ter base tanto processual como base material. Para identificar o recurso, é relativamente simples, porque aqui, ó, no artigo 581, vai estar para a gente aqui direitinho, dizendo que caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que pronunciar o réu. Vocês se lembram que aquela decisão que o juiz deu agora é a decisão que encerra a primeira fase do júri e pronuncia o réu, está mandando o réu para o plenário. Contra essa decisão, cabe recurso em sentido estrito. Então, o veículo, o carro que vai subir lá para a segunda instância, é o carro chamado recurso em sentido estrito. Como ele é feito? A gente vai descer aqui, vai dar uma olhadinha, né? Vejam todas aqui as possibilidades de cabimento do recurso. Uma coisa importante, né? O recurso ele tem o princípio da taxatividade. Significa dizer, só vai caber o recurso se tiver escrito na lei que cabe, senão não vai caber, né? Ó, aí ele vai explicar quais são os requisitos do RESE, vocês vão ler os requisitos do RESE, vão ler do 581 ao 592. Uma coisa importante aqui. Eu quero só mostrar para vocês o juízo de retratação. O recurso, ela não poderá recorrer. O recurso poderá ser interposto no prazo de 5 dias, já comentei com vocês, deu dia 27. Dentro de 2 dias, ó. Aqui. Aqui, ó, parágrafo único do 589. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária por simples petição, não. É aqui. Com a resposta do recorrido ou sem ela, porque a outra pessoa, a outra parte, que é o Ministério Público, vai oferecer as contrarrazões, vai dizer por que ele não quer que a sentença se modifique. Será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que parecerem necessários. Esse 589, pessoal, se trata do juízo de retratação. É a parte importante do RESE. A OAB sempre quer saber se vocês conhecem o recurso em sentido estrito. Na prática, gente, o juiz não volta atrás da decisão dele. Mas como tem essa possibilidade, o juiz pode, lendo lá o seu recurso, falar assim: putz, estou errado. Vou reformar essa sentença, nem precisa subir o recurso. Eu já vou resolver meu problema por aqui mesmo. Não precisa falar lá em cima, não. Mas isso é uma coisa que eu, por exemplo, nunca vi acontecer. Mas tem essa possibilidade, a gente tem que demonstrar. Então, a gente tem que falar do artigo 589, que é o juízo de retratação no RESE. Atenção! Esse juízo de retratação existe num recurso que se chama carta testemunhável e no
agravo em execução, que é feito quando a pessoa está cumprindo pena, está pedindo, por exemplo, algum benefício na pena, também tem juízo de retratação. O resto não tem, só tem esses 3 casos. O que mais? Vamos lá, então, para a nossa petição e vamos ver como que faz. Já contei para vocês que esse recurso tem duas petições. Uma vai para o juiz e a outra vai para o tribunal. Então, para o juiz, eu vou mandar para a vara do júri, né? Então, eu vou mandar aqui ao juízo da vara do júri. Então, vou aumentar aqui essa. E vocês vão poder aproveitar, gente, a mesma fundamentação que vocês fizeram nas alegações finais, né? Ao juízo da primeira vara do júri da comarca de São Paulo. Aqui, de São Paulo. Bom, eu coloco tudo em letrinha maiúscula, né? Para ficar um tchan. Cadê? Aqui, maiúscula, negrito. Aí eu ponho aqui. Autos do processo. Número tal. Eu venho aqui. Não colocaram o nome do rapaz, né? Então, ele é o fulano de tal. Verificado nos autos do processo em epígrafe. Esse já aqui era um acento que eu ia colocar com P. Já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem seu advogado, ou advogada, que ao final assina, tipo assim, mandato anexo, que é a procuração. Mandato é poder, mandado é ordem. Sempre me confundo, tenho que ficar me dizendo isso para ver se dá certo. Então, mandato de procuração, que ao final assina, mandato anexo, vem por seu advogado, que ao final assina, mandato anexo, respeitosamente, interpor forma tempestiva, presente, curso em sentido. Formato para nós, tá? Com fundamento no artigo 581, acho que é inciso 5, né, gente? Vou voltar lá. Fundamento no 581, inciso 4 do CPP, nos seguintes termos, vai. Nos seguintes termos, não. Deixa eu primeiro tirar isso aqui de negrito. Deixa aqui. Sempre justificado. Esse recurso em sentido estrito, eu centralizo. Ó, com fundamento CPP, vem de forma tempestiva, presente recurso em sentido com fundamento, não sei o quê. Vírgula. Para tanto, requer. Assim, Aí a gente pode colocar assim, ó. Do cabimento. Aí, no cabimento, a gente faz uma frasezinha. A gente pode colocar de duas formas. Ou faz o título e coloca do cabimento. E aí escreve por que que ele é cabível.
Aí vai dizer que da pronúncia cabe o recurso em sentido estrito, conforme o 581, inciso 4 do CPP. Hoje eu faço uma frase certinha, eu coloco assim, ó. Conforme nossa processual penal, das decisões que pronunciam o réu são cabíveis os recursos, são cabíveis não é cabível, né? É cabível recurso em sentido estrito, prazo de 5 dias, conforme 5814. Já falei que é da nossa lei processual penal, então não preciso repetir aqui. Ainda tem festividade. Aí a gente pode colocar aqui o prazo final para a interposição é o dia 27 de setembro de 2021, estando, portanto, o recorrente dentro do prazo para o recurso. Para o recurso. Por último, a gente vai falar sobre, já falamos do cabimento, já falamos do prazo, aí vamos falar sobre o juízo de retratação, que é o 589. Aí a gente pode colocar assim. Caso Vossa Excelência. Caso Vossa Excelência ainda ser o caso de retratar-se, essa possibilidade descrita artigo 589 do CPP, exerce a absolvição sumária do réu subsidiariamente que seja desclassificado o crime de doloso para uso. Desclassificado. E aqui, gente, eu tô fazendo a tal da retratação, né? Aí, como eu sei que ele não vai querer, né? A gente põe por fim assim. Requer-se de novo, fica feio, né? Aí a gente coloca assim, cumprindo os requisitos de admissibilidade do recurso e, não sendo o caso de retratação,
Ou seja, se o juiz não fosse retratar, o que que eu quero que ele faça, né? O que eu quero que ele faça? Pede que seja enviado o presente recurso, não, de novo recurso não, seja enviado o presente, seja enviada a ação que se apresenta com razões ao Tribunal de Justiça da Bahia, não é Bahia? Não lembro mais. São Paulo. Ponto. Pronto, já fiz minha petição. Aí eu ponho aqui local e data, né? Local, que eu não sei a cidade. Esqueci o dia, 27, né? Setembro de 2021. Aí eu ponho advogado e OAB. Não posso me identificar aqui. Então, já fiz minha petição de interposição. Olha que bonitinho. Ela fica assim. Deixa eu diminuir. É uma folhinha petição de interposição. No mesmo arquivo, agora eu vou mandar as razões logo embaixo. Então, ó. Deixa eu só pular assim, na folhinha. O resto eu mando tudo para baixo. Sete casinhas, né? Então, próxima folha. Agora nós vamos para as razões de interposição. Como que nós vamos fazer? Aqui, gente, nós vamos colocar quem é o recorrente recorrido. Aí vocês vão preencher. Recorrente, advogado, quem é, recorrido, o advogado, processo de origem. Número do processo de origem. Do lado, a gente vai fazer a parte que a gente vai cumprimentar, o tribunal. Opa, esqueci de colocar aqui em cima, né? Razões de apelação, razões de recurso em sentido estrito, não é de apelação. Razões do recurso em sentido estrito. Centraliza bonitinho. A gente vai do lado de cá e a gente lendo Tribunal de Justiça, o Procurador da República, nobres julgadores. Ó, nesse caso, eu estou cumprimentando. Lembrem-se, gente, que nós estamos aqui falando mal do juiz de primeiro grau. Em que sentido? Que ele fez uma sentença ruim. Então, a gente vai ter que falar de uma forma respeitosa, né? Olha, como a gente pode fazer isso, né? Nós vamos falar assim. Trata-se de, trata-se de recurso contra assim, anunciou fulano que
que destoa do... destoa, né? Destoa do costumeiro acerto do juiz de primeiro grau, merecendo reparo a ser realizado por essa digna corte. Nossa, a professora se xingou sem xingar. É isso, ó. Trata-se de recurso contra a sentença que pronunciou o réu, fulano de tal, que destoa do costumeiro acerto do juiz de primeiro grau. Ela tá errada, mas ele costuma acertar. E aí? E aí, gente, primeira coisa que nós vamos fazer. Não vou qualificar, eu vou descrever os fatos. Vocês podem colocar dos fatos. Aí no dos fatos, gente, vocês vão colocar o que aconteceu, né? Vocês vão colocar lá nos fatos, vocês podem colocar assim. Resumo do ocorrido desde o crime até a decisão de pronúncia. Sempre fazendo o nosso réu bem coitadinho. Do direito, é que as teses que nós vamos abordar. Vamos lá. Artigo 415 e 419, já vamos ver o que é isso. 302 do Código. Esse artigo 18 aqui é para falar sobre dolo. Então, deixa eu apagar ele. Ó, assim. Artigo 18 do CP. Agora sim. Artigo 302 do Código de Trânsito. Ai, essa a gente vai ser igualzinha a fundamentação que a gente já fez lá na, na peça de alegações finais. E aqui o pedido. Pedido. No pedido eu quero desclassificação. Que eu acho que eu comi alguma coisa aqui. Reconsidere decisão de pronúncia, já foi, a gente já pediu. Aqui. Pedido. O mais importante, eu quero. Desclassificação do crime doloso para o culposo. Nulidade absoluta. Por causa do quê? Daquela audiência sem vergonha que eles colocaram uma coisa sem ordem nenhuma. Absolvição sumária, porque não teve excesso de velocidade. Não houve excesso de velocidade. Desclassifica alternativamente. Desclassificação da pronúncia para culposo, enviando processo para a vara comum. Então, aqui, ó, desclassificação do crime doloso para culposo e a consequente retirada das qualificadoras crime.
local e assinatura. Por que eu bato na tecla a data de 27 de setembro? Que vocês têm que ler aquela petição, porque aqui, ó, nesse arquivo, sua petição, que eu vou enviar junto para vocês, vai estar aqui na parte da fundamentação, os artigos que falam da sequência das audiências, de como que ela tem que ser, ó. Aqui mostrando que vai caber recurso em sentido estrito da pronúncia. O que mais, ó? Que ele fala, né, ó, que o interrogatório é o último ato, e não foi o primeiro, então vai caber nulidade. E o que que a nulidade faz? Guarde isso. Sempre que fala em nulidade no processo penal, significa que todos os atos que foram realizados vão ser jogados fora e vão ter que ser refeitos. Então, os tribunais detestam os juízes de primeiro grau nulidade, porque se não for feito conforme o Código de Processo Penal manda, o processo está nulo porque causou prejuízo para o réu. Aí ele está explicando como que é o interrogatório, então está mostrando para a gente analisar por que que houve essa nulidade e o mais importante aqui, que é o foco da questão, não é porque a pessoa dirigiu embriagada que necessariamente ela queria matar uma pessoa. Então, esse aqui é o modelão e a explicação da nossa peça, ó. São duas pecinhas, agora vocês vão rechear esse esqueleto, deixar ele bem gordinho e enviar lá no prazo para ter o feedback e correção. Legal? Então, eu desejo bons estudos e eu estou à disposição para as eventuais dúvidas que venham a surgir. Para a gravação aqui, um beijo, tchau!